Em 2001, nós tivemos um presente muito grande, que foi o nascimento do meu filho mais velho, o Gelton Júnior. E foi uma gravidez tranquila, algumas coisinhas só, mas muito tranquila. O Júnior nasceu bem, mas na segunda noite mesmo, na maternidade, havia muitas pessoas no meu quarto. Naquele tempo podia entrar bastante gente, e todos começaram a conversar e falar muito. E aí o meu esposo virou assim, o Júnior estava deitadinho, tranquilo, e ele falou: nossa, parece que esse menino é surdo, ele nem se mexe. E aquilo ficou na nossa mente. E aí a gente foi para casa, e eu comecei a perceber que a gente às vezes passava aspirador, Grazi, alguém passou aspirador perto dele, ele não acordava. E aí a gente começou a testá-lo. Quando ele estava mamando, às vezes, aí o Gelton chegava, batia palma, batia tampas, e nada, o Júnior não tinha reflexo nenhum. Aquela semana foi muito comprida. Na semana seguinte nós teríamos a primeira consulta ao pediatra. E aí quando nós levamos ele no pediatra, falamos sobre isso, e ela realmente fez o teste ali dos reflexos dele e já encaminhou logo em seguida para o otorrino. E aí então nós começamos a nossa maratona com o Gelton Júnior. Descobrimos que ele havia um déficit muito grande na audição. Ele ouvia 15% de um dos ouvidos e o outro menos de 10%. Então ele ouvia assim só gritos muito altos, apitos, coisas muito altas. E aí então nós começamos a levá-lo em vários especialistas, porque não havia aqui em Blumenau na época um especialista para crianças tão pequenas. Levamos para Florianópolis, na Universidade de Itajaí, e aí foi uma maratona muito grande. E constatou realmente que ele era surdo, que ele nunca iria ouvir. E aí, na época, nós não tínhamos dinheiro para comprar um aparelho para ele, porque o aparelho era muito caro, precisava ser através do computador programado. A Igreja Central de Blumenau, na época, nos ajudou muito. Eu lembro que custava R$5.000 cada um, e a igreja fez a doação, então, de praticamente um dos aparelhos, e depois nós teríamos que comprar o outro. E o Júnior, então, começou a usar o aparelho, mas eu não me conformava com aquilo, e por algumas vezes cheguei a sonhar que ele tinha ido para a escola e as crianças chamavam ele de surdo, colocavam o aparelho dele dentro d'água e não podia molhar o aparelho, que era muito caro. Até que um dia, vários colegas nossos também tiveram filhos nessa época, e as crianças tudo faziam barulho do gatinho, vinham para a escola sabatina e faziam aqueles barulhinhos de criança, e o meu era paradinho, quietinho, sem nada, sem fazer nada. E aquilo me magoava muito assim. Eu tinha uma luta muito grande com Deus com isso. Até que um domingo, eu trabalhava no Hospital Santa Isabel nessa época, eu fui de casa para o trabalho, eu trabalhava à noite, e aí então eu fui clamando muito, chorando muito para Deus, muito indignada por Deus, porque o único filho, logo eu soube que eu não poderia ter mais filhos também, porque o único filho nascer surdo e tal. E aquele dia, Deus me ensinou uma grande lição, que foi, logo que eu cheguei no hospital, eu recebi um chamado, e nesse chamado eu fui atender uma mulher de 34 anos, e para minha surpresa, quando eu cheguei no Hospital Santa Catarina, era uma mulher de 34 anos, mas totalmente acamada há 34 anos. E eu tinha que arrumar ela ali, para posicionar a veia. E eu falei, vou chamar os enfermeiros para nos ajudar. Ela era grande. E aí a mãe dela, que estava ao lado, uma mulher, talvez 1,65 m, não mais do que isso. Ela falou, não, minha filha, eu já faço isso aqui há 34 anos. E ela pegou aquela filha, ajeitou na cama, arrumou ali. Eu posicionei a veia e saí dali. Naquele momento, Deus falou muito forte ao meu coração do que eu estava reclamando de ter um filho com problema auditivo diante daquela cena que eu havia presenciado.
Naquela noite eu só atendi crianças. E Deus foi me mostrando uma lição atrás da outra. E aí então eu decidi que eu não mais reclamaria pelo Júnior ser surdo. E não deu um ano, o Júnior voltou a ouvir. Totalmente voltou a ouvir. A fonoaudióloga não acreditou, os médicos não acreditaram, ninguém acreditou. Nós fomos para Brusque, fizemos um novo exame em Brusque, e eu já estava acostumada a fazer aquele exame, o Bera, e sempre dava ali na quinta onda que ele não ouvia nada. E aquele dia ele começou a fazer ali os traços que precisavam ser feitos, a menina não entendeu nada, e ela me perguntou, por que você está chorando? Seu filho é normal? E eu falei, é por isso mesmo. Então eu agradeço muito a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. Não só na vida do meu filho, mas na minha vida. Por me mostrar que Deus tem um plano para cada situação. E eu agradeço a Deus muito por isso.